Paulo Freire, professor. Ensinar exige amor, amor ao ensino e amor à pessoa com quem se trabalha para ensinar. Exige humildade, exige esperança, exige tolerância. Ao longo de toda a trajetória, lutou com inteireza por uma educação emancipatória e libertadora. Inspirou e inspira educadores do Brasil e do mundo. Você não pode ensinar se você se sente mal com o outro, porque o outro é simplesmente diferente de você. Quer dizer, a intolerância inviabiliza o ensinar. A postura de educador que conversa com os educandos, que respeita, que acolhe, que com a simplicidade encantadora ensina e também aprende, está gravada nas memórias da educadora que participa do episódio de hoje. Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire, série documental sobre o olhar de quem conhece de perto o patrono da educação brasileira. Freirear e florescer, freirear e florescer, caminhos de Paulo Freire, caminhos de Paulo Freire. Educa TV apresenta Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire. Com diálogo e respeito, afetividade e profunda amorosidade, Paulo Freire construiu o legado que marcou para sempre a história da educação do Brasil e do mundo. Em 2008, 11 anos após sua morte, integrou o Hall da Fama Internacional nas discussões sobre formação continuada e educação de adultos na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ensinar. Meu nome é Patrícia Lazzarini Furlan. Eu atualmente sou supervisora educacional na Rede Municipal de Ensino de Campinas. Na verdade, já há 21 anos que eu trabalho aqui na rede. E sou formada em Pedagogia pela Unicamp e tenho também mestrado pela PUC do Rio de Janeiro. Paulo Freire entrou na minha vida de uma maneira bem interessante, porque eu fui fazer pedagogia. Na verdade, eu inicialmente nem pensava em ser pedagoga. Eu tinha a intenção de fazer letras, ser professora, mas na área de português e inglês. E quando fui procurar o vestibular, fazer o vestibular, eu queria ficar em Campinas, eu sou de Campinas, e a minha ideia era estudar aqui em Campinas mesmo. Então, eu resolvi prestar vestibular aqui na PUC, na Unicamp, só que na Unicamp não tinha português e inglês. Então, eu prestei o vestibular da PUC, português e inglês, e na Unicamp acabei escolhendo pedagogia por uma alternativa que eu achei razoável. E meu encontro com o Paulo Freire foi então quando eu fui fazer o curso de pedagogia. Eu passei, no primeiro ano eu fui aluna tanto da PUC quanto da Unicamp, eu cursei os dois cursos ao mesmo tempo. E na realidade eu me encantei pela pedagogia, pela Universidade de Campinas, me abriu um mundo totalmente novo, né? De vivências, experiências e convivências, e isso foi me encantando. E aí eu acabei desistindo da letras, que eu fiz um ano, e fiquei só na pedagogia. E foi aí que eu tive a oportunidade, o privilégio de ser aluna do Paulo Freire, né? De cursar uma disciplina com ele. Foi interessante porque, na verdade, eu até me matriculei nessa disciplina por sugestão de uma amiga minha. Nós já estávamos no segundo ano, eu ingressei na pedagogia em 1981 e em 82 ele ofereceu uma disciplina, análise crítica da prática pedagógica. E essa minha amiga me chamou e falou: você não quer fazer uma disciplina? Vamos nos matricular na disciplina do Paulo Freire. E eu confesso que eu não tinha ideia de quem era Paulo Freire naquele momento, né? Paulo Freire tinha voltado para o Brasil
do exílio em 79. Ele desceu aqui em Campinas, em Viracopos. Ele chegou aqui no dia 7 de agosto de 79 e essa disciplina que eu fiz com ele foi em 82. E interessante que tem uma reportagem que eu encontrei no jornal no estado de São Paulo, onde diz que as universidades, né, ao recebê-lo aqui no aeroporto, intelectuais, estudantes, tem uma declaração, inclusive, de alguém que estava lá no momento, dizendo que seria muito importante que as universidades corressem atrás de Paulo Freire para que ele pudesse ser contratado. E penso que a Unicamp tenha feito isso com rapidez, porque em 82 ele estava ministrando essa disciplina lá no ciclo básico da Unicamp. A pedagogia, na época, não tinha um prédio próprio. Hoje a gente tem uma faculdade de educação, um prédio próprio, mas naquela época não existia. As aulas da pedagogia eram todas ministradas no ciclo básico, né, juntamente com outros cursos. E aí, essa minha amiga me convidou, a gente fazia matrícula por disciplina, né, não era o pacote fechado. E aí foi quando eu fui apresentada, vamos dizer assim, ao Paulo Freire. E uma experiência muito maravilhosa, vamos dizer assim, né? Ele era um professor extremamente democrático, né? Ele abria a disciplina dele para quem quisesse assistir. Então, embora ele tivesse os alunos matriculados, os alunos podiam assistir, ele não se opunha, né, àqueles que chegavam. E chegavam vários alunos de outros cursos, da engenharia, das ciências sociais, enfim. A gente tinha essa diversidade de alunos dentro da sala de aula porque ele permitia isso, né? Todos queriam ouvi-lo. E essa sala do ciclo básico era uma sala como um anfiteatro, onde ele ficava sentado mais assim abaixo dos alunos, né? E é uma sala em declive assim, né? E ali ele fazia uma roda e ia fazendo reflexões conosco, né? Então era bem interessante, porque ele ia fazendo essa análise crítica da prática pedagógica, como era chamada a disciplina, através de uma conversa, né? Trazendo para nós toda a experiência dele, a prática pedagógica dele de alfabetização, todo o conhecimento dele, mas num diálogo muito aberto, numa conversa com os alunos, onde a gente também tinha essa possibilidade de se colocar, né? Então, os alunos também, ele ouvia muito, então essa coerência, né, entre o que ele dizia, a teoria dele e a prática dele muito presente, né? Então era uma relação muito dialógica mesmo, né? Onde a gente conseguia se sentir valorizado, né? Então pensar que ali éramos alunos, eu que sequer tinha noção da importância dele, me sentia bastante respeitada na forma como ele conseguia acolher os alunos, ouvi-los, né? E ao mesmo tempo ensinar e aprender como ele gostava. É possível a ruptura entre o velho e o novo? É possível desenvolver uma teoria sobre o ato de ensinar e aprender por uma prática transformadora? Lições do mestre. Eu entendo que essa grandiosidade foi se revelando no próprio desenvolvimento da disciplina dele, né? Quando eu fui percebendo, né, o quanto a teoria dele era transformadora. Eu acho que a gente vem de uma experiência de estudante, eu vinha de uma experiência de estudante extremamente tradicional, né? Sou aluna de escola pública, estudei na escola pública a vida inteira, mas a gente não tinha nenhum tipo de experiência diferente. Eram aulas muito tradicionais, professores muito tradicionais,
E eu me lembro também que dentro da própria universidade, como eu coloquei, né, eu fui fazer PUC e Unicamp. Então, mesmo dentro no meu primeiro ano de estudante, né, de universitária, e mesmo dentro da Universidade Católica, eu ainda tinha essa experiência muito tradicional de ensino, né? E lá na Unicamp, tanto com outros professores, mas principalmente por meio das aulas do professor Paulo Freire, eu fui percebendo essa nova forma, né, de você se relacionar com o aluno, de se relacionar com o conhecimento, com o objeto, né, do conhecimento que está ali, dessa relação, dessa troca entre professor e aluno, né? E aí a dimensão disso tudo foi sendo trazida no próprio processo de aprendizagem ali daquela disciplina, e que eu realmente, olhando hoje, vejo o quanto eu fui privilegiada por estar na Unicamp naquele período e poder fazer parte dessa história, né? O professor chegava de uma forma tão simples, essa simplicidade dele também era muito encantadora, né? Ele vinha da aula de terno, de tênis, então assim, ao mesmo tempo que ele estava vestido de terno, ele estava com um tênis. E ali ele sentava e nos levava a refletir sobre como fazer educação. Uma experiência muito boa e que impactou bastante na minha forma de ver a educação, mas principalmente de olhar até para a vida, né? Com muita capacidade de ouvir, acho que é isso, né? De ouvir e acolher e sempre nesse movimento de reflexão. Acho que basicamente o Paulo Freire nos faz pensar o tempo todo. O que impulsiona a vontade para transformar a realidade social? Convivência e diálogo? Eu me sinto assim tão feliz de ter vivido um momento de abertura política do país na universidade. Desgastada pelas denúncias de abusos e também pela crise econômica, a ditadura propunha uma transição lenta e gradual para a democracia. Em 1979, era permitida a criação de novos partidos e 3 anos depois, houve eleições em municípios e estados. Mas ainda faltava o principal, o voto direto para presidente da República. Foi dessa vontade que nasceram as campanhas pelas Diretas Já, criadas a partir da emenda Dante de Oliveira, proposta em 1983 no Congresso Nacional. Eu entendo que fazer parte da universidade, no momento que a gente estava vivendo a abertura política, foi uma experiência muito importante na minha formação. Junto com Paulo Freire, eu tive outros professores de bastante peso no sentido de teóricos, intelectuais da educação, né? Então, na época, tínhamos Luiz Antônio Cunha, foi nosso professor, Rubem Alves, Maurício Trachtenberg, dentre outros também. E eu acho que essa possibilidade, né, de ter aulas, de conviver, né, não só aulas em si, mas a convivência, né, com esses profissionais, como Gilberta Januzzi também, enfim, foram pessoas que influenciaram muito no meu percurso e na minha formação. Me deram não só uma formação teórica, mas enquanto pessoas militantes por uma sociedade mais justa, pessoas que tinham um compromisso com a construção de um Brasil novo. E isso foi fundamental para a minha vida posterior, né? Antes de ser supervisora, ano passado também fui ser professora. E nós saímos da Unicamp com muita bagagem e muita vontade de transformar aquela educação que a gente via que
era extremamente conservadora e ainda com muitos resquícios de um autoritarismo, né, de não uma prática democrática e participativa. E não foi fácil, né? Então, ao ingressar como professora da rede pública, eu e várias amigas e colegas que tinham se formado, tivemos bastante dificuldade de colocar em prática aquilo tudo que a gente tinha aprendido e vivenciado na universidade. Nós prestamos concursos, várias colegas prestaram concursos, e para que a gente tivesse mais força na tentativa de mudar os procedimentos dentro das escolas, que a gente pudesse se apoiar, nós tivemos uma estratégia ao ingressar, que a gente usou para que a gente tivesse um fortalecimento dessa prática inovadora que a gente queria levar para as escolas. Na época, eu fui admitida aqui na escola nossa, no Ciro Excel Magro, e ingressei junto com, me lembro também, da professora Roseli Aparecida Cação, e nós duas, nessa escola, buscávamos juntas implementar, né, as mudanças nas práticas, né, essa prática pedagógica diferenciada, a partir de toda essa formação que tínhamos tido. E não foi fácil, né? Enfrentávamos resistência de colegas, professores, resistência da direção, resistência de outras instâncias, inclusive da secretaria, porque a gente ainda não tinha, né, naquele momento, uma educação com esse olhar mais democrático e participativo. Então, eu considero que essa minha formação e, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de ter sido aluna e convivido com Paulo Freire me fortaleceu na realização desse trabalho pedagógico crítico. E quando a vontade de ensinar e aprender, de transformar, encontram resistência? Enfrentamento? Era muito difícil, porque eram situações até do cotidiano, né? Então, a simples tentativa de mudança da dinâmica da sala de aula, ela era questionada. Então, eu me lembro que eu fui trabalhar com um terceiro ano e tentava mudar os alunos, não vamos ficar enfileirados, né? Aquilo que a gente ouve muito, não vamos pôr os alunos em fila, vamos colocá-los em grupo, ou vamos fazer uma configuração circular, né? E claro, isso tudo gerava um pouco mais de agitação dos alunos, um pouco mais de barulho, e tinha interferência, a direção questionava, cobrava atividades nos cadernos. Ah, mas você fez isso, cadê o registro no caderno? Está faltando coisa no caderno. Tipo, a quantidade de atividades era uma forma de, vamos dizer assim, medir o trabalho do professor. Ah, se você não fez uma atividade que não necessariamente aparece registrada no caderno, então era como se o trabalho não tivesse sendo desenvolvido. Então, isso para dar um exemplo, mas eu diria que a gente teve bastante, assim, momentos bastante difíceis mesmo, né? Eu e essa professora Roseli, que ela tinha mais experiência, eu era recém-formada e ela não, ela já tinha mais experiência como profissional. Então, na verdade, eu acho que eu sofri mais, né? Porque eu tive que ser bastante forte, resistente, para poder fazer esse enfrentamento, e o apoio foi muito importante. Na época também eu tinha vindo de um projeto da Unicamp, o projeto de incentivo à leitura, que eu tinha feito iniciação científica, e esse projeto, sob a coordenação de uma outra professora, também muito competente, a professora Ana Luísa Smolka, e esse projeto de incentivo à leitura também foi um elemento bastante importante, uma experiência, né, bastante importante para esse fortalecimento da minha prática, né, para fazer os enfrentamentos necessários, para
conduzir, né, um trabalho diferenciado. E eu entendo que, assim, na verdade, eu fui aprendendo que não dava para mudar tudo de uma vez, né? Era necessário avançar um pouco, recuar um pouco, ser um pouco, às vezes, tradicional e depois transformadora. E eu acho que foi esse caminho que eu tive que ir aprendendo com o tempo, né? Porque num primeiro momento, aquele impacto, aquele desejo de uma mudança total, aquele desejo de uma mudança imediata, né, foi encontrando barreiras, dificuldades, e aí eu acho que essa aprendizagem, né, vamos fazendo isso aos poucos, vamos caminhando na medida do possível. Acho que essa foi uma lição que eu aprendi trabalhando, né, porque é bem interessante essa diferença, né? Enquanto a gente está como aluno na universidade, fazendo a leitura a crítica, absorvendo toda essa teoria. Então a gente sai imbuído de muitas ideias e muito desejo de fazer tudo diferente. E a hora que a gente se depara com a realidade, naquele momento era essa realidade, né? Isso eu estou falando do ano de 1986, que foi quando eu comecei a atuar na escola. Então, essa necessidade de fazer essa leitura, né? Usando Paulo Freire, fazendo a própria leitura daquele contexto que eu tinha me inserido, para poder ser capaz de ser diferente lá, de fazer a diferença, mas de uma forma crítica e ao mesmo tempo paciente e com toda esse cuidado, né, para que fosse possível ir avançando, né, porque senão a gente não conseguiria avanço nenhum. Eu poder, logo que me formei, né, ingressar na escola pública e fazer e ter essa experiência de buscar, né, colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido e aí aprender fazendo. Paulo Freire presente. Penso que Paulo Freire, uma vez que a gente foi apresentado, nunca mais sai da gente, né? Então, Paulo Freire, ele está sempre presente. Acho que a questão do respeito, a questão do outro, do olhar do outro, do valor do outro, do conhecimento do outro, dialoga com a gente, a ser capaz de usar isso para a gente aprender, para a gente ensinar. Eu tenho em mim toda essa formação e esse conhecimento que o Paulo Freire me trouxe, ele é presente também. Eu acho que é uma relação diferente de professor-aluno na supervisão, mas é uma relação com a gestão principalmente, né? Onde a gente também busca construir pontes, né? Eu acho que a ideia também dessa supervisão no sentido de ajudar a escola a caminhar. Eu acho que eu recolhi uma declaração que o Paulo Freire fez quando ele desembarcou aqui em Viracopos, quando ele fala da questão do tempo, né? O tempo abre espaços e cria estradas. É preciso preencher estes espaços e trilhar essas estradas para saber o que é possível e o que é impossível, pois a história tem limites e propostas. Essa declaração consta do Estadão, em 8 de agosto de 79, e eu acho que é isso. É possível, né, para saber o que é possível e o que é impossível, pois a história tem limites e propostas. Então, acho que a gente tendo essa clareza, né, do limite da história e também das propostas, a gente consegue avançar e contribuir para uma sociedade, para a construção de uma sociedade mais justa e melhor, que é o nosso papel, que eu acredito que seja o nosso principal papel enquanto educador e pedagogo. Paulo Freire se destacou no campo da cultura, da educação e da humanidade. Recebeu vários prêmios, entre eles o da Unesco de Educação para a Paz. É o brasileiro mais homenageado da história.
Paulo Freire semeou pelos caminhos da docência o encantamento pelo ensinar. Fez e faz florescer a vontade pelo conhecimento que transforma e humaniza. No fundo fazer esse trabalho pedagógico democrático no Brasil implica uma certa fascinação. Quer dizer, ou você é capaz de fascinar também, não tanto você mesma, mas o sonho que você traz. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.